Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. Foi-me dada a tarefa prazerosa de comentar os capítulos 3 e 4 de Hebreus. Hoje eu estarei comentando sobre a leitura de Hebreus capítulo 3. Amados, como é maravilhoso observar o cuidado do doce Espírito Santo ao revelar grandes verdades através do escritor desta carta aos Hebreus. É simplesmente impossível que o escritor assim o fizesse sem que estivesse cheio do Espírito Santo de Deus e que assim escrevesse sem a divina revelação do Senhor. Pois bem, podemos observar dois pontos importantes ao lermos este capítulo. Primeiro, o escritor faz recomendações fervorosas para que os judeus cristãos não voltassem atrás na sua decisão de seguir a Cristo. E segundo, seguindo o mesmo princípio dos capítulos 1 e 2 de Hebreus, no qual demonstrou que na revelação do nosso Salvador Jesus Cristo, Ele é maior do que os anjos e maior do que os profetas. E agora, no mesmo princípio, demonstra Jesus Cristo sendo maior do que Moisés. Primeiro, meus amados, é necessário entendermos que existe uma grande importância para todo o povo judeu de milhares e milhares de anos: o estudo, o conhecimento e a prática dos ensinamentos de Moisés e dos profetas e das atuações dos anjos na história do povo hebreu. Assim como Paulo havia falado em sua defesa lá em Atos, ele não havia deixado de ser judeu, mas descobriu em Jesus Cristo a razão de tudo que havia estudado e aprendido na religião judaica. Agora, também o escritor aos hebreus cristãos precisou explicar a grandeza de Cristo em relação a esses importantes personagens bíblicos. Vamos lá então. No capítulo 3, versículos 1 a 6, o escritor faz uma comparação entre Cristo e Moisés, com um método bem didático, sobre uma casa construída e o construtor da casa. Uma casa é importante para todos nós. Temos uma cobertura, temos um teto, um abrigo para toda a família. Mas, por maiores significados que uma casa possui, por maiores que sejam, a casa não é maior do que quem a planejou e a construiu. Como nosso Deus sabe ensinar bem aos seus filhos a quem Ele ama. No versículo 1, está dizendo, com outras palavras, foca em Jesus, mantenha-se focado em Jesus que vai dar tudo certo. Em qualquer circunstância da vida, mantenha-se em Jesus, que em nenhum momento você vai se desfalecer. E o escritor ainda nos chama de santos irmãos. Olha que interessante, somos santos sem necessidade de sermos canonizados ou adorados, pelo simples fato de cumprirmos a nossa vocação, que é de sermos santos, como Ele, Jesus Cristo, é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16. E ainda que somos também participantes da vocação celestial, ou seja, que o nosso Deus que nos chamou dos céus e para os céus. Que nesta terra somos peregrinos e estrangeiros, porque somos cidadãos dos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 17 a 21. E como é rico o versículo 1, demonstrando que é necessário ser apóstolo para tornar e formar um apóstolo. Por isso Jesus Cristo pôde tornar 12 dos seus discípulos em apóstolos, porque Jesus era apóstolo. Como também em Apocalipse demonstra que o número de apóstolos são 12. O escritor acrescenta também que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e que mais à frente dirá que é segundo a ordem de Melquisedeque. Mas isto já tem sido estudado na nossa escola bíblica dominical. Portanto,
Não precisarei me aprofundar mais nesse assunto por aqui. Vamos continuar então. O escritor reconhece a importância e o papel desempenhado por Moisés. Entretanto, Jesus era digno de glória mais do que Moisés. Amados, para nós é muito simples entendermos que Jesus é maior do que tudo e do que todos. Mas imaginem o quanto era difícil para os judeus, mesmo os que haviam se convertido a Jesus, ouvir que havia alguém maior do que Moisés, que é o centro da cultura judaica. Daí vem a explicação nos versículos 3 e 4, que Jesus é o construtor da casa, e a casa é a igreja, e que Moisés era parte da casa em construção. Interessante como o texto vem em direção aos estudos da nossa revista e da nossa escola dominical. Nos versículos 5 e 6, Moisés é apresentado como um servo trabalhando na casa, e Jesus como o filho que recebeu do Pai a casa. E também por isso, Jesus é digno de maior glória. Moisés falou de coisas futuras, profetizando assim: Jesus é a consumação de todas as coisas profetizadas por Moisés. Como está escrito, ele é o autor e consumador da nossa fé. Como temos estudado sobre o tabernáculo e o templo, todas as coisas apontavam para Jesus. No versículo 6, o escritor completa essa revelação espiritual, dizendo que a casa somos nós, ou seja, a casa é a igreja. E esta casa, a igreja, é onde o Senhor habita pelo seu Espírito, é onde o Senhor manifesta a sua glória, onde não recebemos apenas a visitação do Senhor em ocasiões especiais, mas diariamente o Senhor se faz presente na sua igreja através do seu Espírito Santo. Mas como já vimos, chegará o momento que essa casa estará concluída totalmente e o Senhor habitará fisicamente no meio dela. Apocalipse 21, versículo 3. O que segue depois disto no texto, a partir do versículo 7, é um alerta, não só para os judeus cristãos, mas para todos na casa, ou seja, um alerta para toda a igreja. Primeiro, que o que aconteceu no passado, conforme o que Jesus Cristo disse, acontecerá novamente. Muitos até experimentarão milagres, mas não entrarão em Canaã, como aqueles que saíram do Egito e não entraram na terra prometida, ficaram vagando durante 40 anos no deserto, até que aquela geração morresse totalmente. Comeram o maná no deserto e morreram. Não viverão a promessa por causa da desobediência, e a desobediência ocorre por causa da incredulidade, ou seja, a falta de fé. O texto ainda nos exorta que devemos nos ajudar mutuamente, não deixando nossos irmãos desfalecer. Versículo 13. E que nada adiantaria lutarmos, batalharmos, fazermos tudo, se não guardarmos a fé até o fim. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, guarda a tua fé até o fim, permaneça firme até o fim e ajude o seu irmão também a caminhar até o fim. Que Deus os abençoe e até a próxima leitura.